Imaginem um mundo onde a inteligência artificial toma decisões que mudam vidas. O que acontece quando essas decisões têm implicações morais? E quem é o responsável? O futuro da humanidade pode depender de como respondemos a essas perguntas urgentes, e isso está acontecendo mais rápido do que vocês imaginam. Olá a todos! Hoje vamos mergulhar fundo em um dos tópicos mais críticos do nosso tempo, a ética da inteligência artificial. Estamos à beira de uma revolução tecnológica, mas será que estamos prontos para as máquinas que estamos a criar? Nos últimos anos, a IA evoluiu de simples automação para algo muito mais complexo. Vemos isso na IA generativa, capaz de criar arte, música e textos que antes eram exclusivos dos humanos. Vemos isso em sistemas autônomos que operam com cada vez menos supervisão. A questão não é mais se, é quando a IA vai chegar a um nível avançado, mas como vamos lidar com ela quando chegar? E a urgência de ter essa conversa é agora, não amanhã. Pensem neste cenário. Um carro autônomo precisa decidir em uma fração de segundo entre atropelar um grupo de pedestres ou desviar e colocar o seu próprio passageiro em risco. O carro toma uma decisão. Quem é o responsável? O programador que escreveu o código? A empresa que fabricou o carro? Ou o dono que simplesmente ativou o piloto automático? Este não é um exercício de ficção científica. É o tipo de dilema moral que a IA já enfrenta. E isso nos leva a um problema ainda mais presente: os algoritmos invisíveis e o seu preconceito. No último ano, vimos exemplos reais de IA a demonstrar preconceito em processos de contratação, rejeitando currículos de mulheres para cargos de tecnologia. Vimos sistemas de reconhecimento facial com taxas de erro muito mais altas para pessoas não brancas. E vimos algoritmos de crédito a negar empréstimos com base em fatores que perpetuam desigualdades históricas. Como isso acontece? Simples. A IA aprende com os dados que lhe damos. Se os dados históricos refletem preconceitos e desigualdades da nossa sociedade, a IA não só aprende esses preconceitos, como pode até amplificá-los. E voltamos à pergunta difícil. Quando uma IA toma uma decisão discriminatória, de quem é a culpa? Do desenvolvedor? Da empresa que recolheu os dados? Do utilizador final que confiou no sistema? A responsabilidade parece dissolver-se no meio da complexidade tecnológica. Essa questão da responsabilidade torna-se ainda mais crítica quando falamos de autonomia e controle, especialmente em decisões de vida ou morte. O famoso problema do bonde, que mencionei com os carros autônomos, também se aplica à IA militar. Drones autônomos capazes de tomar decisões de combate sem intervenção humana direta já são uma realidade em desenvolvimento. Quando os limites da responsabilidade humana se diluem, as consequências podem ser catastróficas. E isso levanta uma questão que nos assombra. Podemos realmente controlar uma inteligência artificial que se torne mais inteligente do que nós? O risco de consequências não intencionais é enorme. Uma IA programada para um objetivo aparentemente inofensivo, como maximizar a produção de clipes de papel, poderia, em teoria, decidir converter todos os recursos da Terra em clipes de papel, vendo os humanos como um obstáculo. É um exemplo extremo, mas ilustra o perigo de criar algo poderoso sem compreender totalmente como controlá-lo. O impacto da IA vai muito além desses dilemas dramáticos. Ela está prestes a transformar fundamentalmente a nossa sociedade. O mercado de trabalho, por exemplo. A automação generalizada não é uma possibilidade distante, é uma inevitabilidade iminente. Temos o imperativo ético de nos prepararmos para essa transição, requalificando a força de trabalho e criando redes de segurança social para aqueles cujos empregos serão substituídos. Não podemos simplesmente deixar milhões de pessoas para trás.
E a nossa privacidade? A IA tem uma fome insaciável por dados. Cada pesquisa que fazemos, cada foto que postamos, cada lugar que visitamos alimenta esses sistemas. Isso melhora os serviços que usamos, mas também abre a porta para níveis de vigilância sem precedentes, tanto por parte de empresas quanto de governos, onde traçamos a linha entre conveniência e a erosão da nossa privacidade. Talvez o impacto mais profundo seja na nossa própria identidade. À medida que a IA se torna mais capaz em áreas que considerávamos exclusivamente humanas, como a criatividade, a arte e a resolução de problemas complexos, o que isso significa para a nossa compreensão do que é ser humano? A IA não está apenas a automatizar tarefas, está a desafiar a nossa definição de inteligência, de consciência e da nossa própria singularidade. Então, o que podemos fazer? Sentar e esperar que o futuro aconteça não é uma opção. Este é um chamado à ação. Precisamos urgentemente de regulamentação e cooperação internacional para estabelecer diretrizes éticas claras para o desenvolvimento e uso da IA. Não podemos deixar que cada empresa ou país crie as suas próprias regras num vácuo moral. E o mais importante, esta conversa precisa de vozes diversas. Precisamos de engenheiros, sim, mas também de filósofos, sociólogos, artistas, advogados e cidadãos comuns. O desenvolvimento de uma IA responsável exige uma colaboração interdisciplinar, onde as implicações humanas e sociais são tão importantes quanto a eficiência do código. Este não é um problema distante para especialistas em tecnologia resolverem. Afeta a todos nós. Por isso, quero capacitá-los a tornarem-se participantes ativos nesta conversa. Informem-se, questionem as empresas sobre como usam os vossos dados. Apoiem políticas que promovam o desenvolvimento ético da IA. O futuro não é algo que simplesmente acontece conosco, é algo que construímos juntos. E o momento de começar a moldar um futuro com a IA que seja ético, justo e benéfico para toda a humanidade é agora. Muito obrigado por assistirem e por se juntarem a esta conversa crucial. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar estes temas, não se esqueçam de deixar um gostei, partilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!